E hoje a gente vai focar, porque foi um tema bem difundido aí, né, nesses últimos dias, essa semana, para ser mais direta aqui, e a falha. A falha não está naquela punção que você acha que você não consegue, porque você consegue. Se você fez 18 meses de curso, teve a teoria, teve estágio, mas eu não funcionei, só olhei. Pense, se você não tentar, você não vai conseguir jamais, tá? Primeiro é isso. Segundo, quando eu conheço a teoria, eu tenho que unir a técnica. Nenhum cirurgião, com certeza, aprendeu a fazer algum tipo de cirurgia de braço cruzado. Ele ficou olhando ali, cirurgia, o corte desse tecido, do músculo, das camadas, agora eu vou... Não, tem que pôr a mão na massa. E conosco, não é diferente. A enfermagem precisa se ponderar mais daquilo que ela tem conhecimento. Lógico, quando você tem conhecimento e habilidade logo de cara, ótimo. Tem pessoas que têm mais dificuldade, por isso que tem segurança. E, só para não perder aqui, não tenho segurança nem total conhecimento, 36%, me deixou preocupada. Se você, além da insegurança, não tem conhecimento, gente... Quando eu tenho um candidato, e olha que eu participo de vários processos aí de seletivos, na condição aqui de recrutar. Quando eu tenho uma pessoa, vamos colocar aqui um recém-formado, que ele olha nos meus olhos e fala assim, olha, eu funcionei muito pouco no estágio, mas eu tenho os conhecimentos dos riscos. Pois bem, então me fale quais são os riscos que você tem conhecimento. Olha, eu tenho conhecimento do risco de ter uma infiltração do paciente, de provocar uma flebite no paciente, então para isso eu tenho que fazer isso, isso e isso. Gente, isso já é, assim, um avanço. Agora, olha o outro candidato. Olha, eu vi pouco isso na escola, eu tenho medo de tentar funcionar e não conseguir. Qual dos dois, os mesmos candidatos estão participando do processo, são recém-formados. Qual que você acha que o recrutador vai colocar na equipe dele? Coloca aqui pra mim, mesmo na live. Um ou dois? Fala aqui pra mim. Então, existe sim a insegurança, mas você tem que deixar de lado, se empoderar do que você conhece. Mas eu vi muito pouco. Estude. Eu sempre brinco com meus alunos, né? Professora, isso, aquilo. Estudem. Quando você tem um conhecimento, mais que você, eu tenho pouca habilidade, mas eu tenho conhecimento, a gente avança. Experimente fazer isso. Em algum momento da sua vida, ou com alguma técnica que você ainda não se sente seguro. Mas procure saber exatamente como que ela é feita, quais são os riscos, tá? Se tiver que fazer algum curso, se tiver que se aprimorar, pessoal, faz parte da nossa profissão. Eu sou uma pessoa que eu vivo estudando. Graças a Deus. A gente não sabe tudo. No dia que eu falo, eu sei tudo, eu não preciso mais nem trocar informação. Aprendo com o aluno. Ensino muito, mas eu aprendo muito. E isso faz parte da nossa formação, tá? Então, você que está aqui, que está dentre essas 36% que não tem segurança e nem total conhecimento, vira um pouquinho a chave. Vira um pouquinho a chave, tá? Procure ser, se você ainda está fazendo estágio, procure ser uma pessoa participativa. Olha, mostre para o seu preceptor que você está ali disposto. Mas se você ficar no canto, não, vai lá você, fulano, eu não funcionei ainda, eu tenho, insegurança. Infelizmente, você não vai aprender nunca, tá? Então fica a dica, tá bom? Então, por que eu escolhi hoje, o tema que coloca aqui se você tem segurança ou não tem segurança e por que relacionado a eventos adversos, tá? Por quê? Os eventos adversos, pessoal, como eu coloquei logo no início, você já atendendo o paciente, ele pode acontecer. Pode ser classificado como um evento sem dano, aconteceu, mas não teve o dano. Ou pode ter acontecido o evento e teve o dano. Aí o dano ele é subclassificado, tá? Subleve, moderado, grave. Neste caso, foi grave, tá? Esse caso da amputação é gravíssimo. Mas para acontecer isso, vamos refletir. Reflete aqui comigo. Antes aconteceu algum sinal. Aconteceu porque a gente precisa valorizar a queixa do paciente. Isso serve para você que funciona há 1000 anos e que tem 1000 habilidades, como para você que chegou agora. A essência é a mesma. Valorize quando o paciente reclamar ao você administrar, começando pelo flush. O que é flush? Eu fiz uma aula só sobre flush, mas hoje eu vou dar uma palhinha aqui. Antes de qualquer infusão, você precisa saber se o seu acesso está pérvio, se ele está fluindo bem, se não tem nenhuma obstrução, uma trombozinha ali no meio do caminho, um coágulo, enfim. Ou se extravasou, se rompeu aquele acesso.
Então eu faço com soro fisiológico, tá? Com água destilada? Pode? Não. Literatura traz solução fisiológica 0,9%. Geralmente em torno aí de 5 ml para acesso periférico. Você fez, foi tranquilo, refluiu, o paciente não reclamou? Vida que segue. Instala o medicamento, o antibiótico. Ah, mas eu posso aproveitar e fazer esse flush com o próprio medicamento? Negativo. Negativo, tá? Eu preciso seguir o que pede a literatura. Foram vários estudos dizendo que é com solução fisiológica. Infundiu lá a droga no paciente, a mesma coisa, tá? No caso citado na matéria, se a paciente teve alguma descompensação hemodinâmica, uma hemorragia ali no caso, talvez tenha precisado de ir para uma UTI, entrado com alguma droga vasoativa, pode correr em acesso periférico? Depende do tempo de infusão, depende da concentração daquela medicação. Lembrando que drogas vesicantes, né, geralmente drogas vasoativas são, eu preciso ter um critério de infusão, tá? Pode ser feita? Pode. Mas eu não posso instalar simplesmente um acesso venoso, virar as costas e nunca mais olhar para aquele acesso. Porque eu vou ter problema. E se eu consigo identificar que eu tiro um extravasamento ali de uma droga vesicante, de um medicamento que causa irritação, no início, as chances de eu parar ali a infusão e não ter grandes consequências, 2 horas, eu só vou perceber quando a bomba apita lá, porque, né, toca lá os alarmes da vida. E aí, quando você olha, é demasiado. Aquilo vai irritar, aquilo vai abrir, aquilo vai causar uma lesão, uma flebite. Vou ter processo inflamatório. E aí começa a complicação. Se o paciente está com imunidade baixa, tem alguma predisposição a alguma patologia vascular, pronto. Né? Depois vou contextualizar aqui um pouquinho de um paciente que eu tive conhecimento no momento aí da minha trajetória. Tá? O paciente estava infundido, não era nem droga vasoativa, era eletrólitos. Tá? Simplesmente o braço do paciente todo enfaixado. Quando o profissional retirou aquela faixa, estava bolhosa. A lesão estava bolhosa, aquela bolha rompeu. Aquilo virou uma necrose. E o paciente foi parar em outro local para fazer enxerto. E a família entrou com processo. Esse caso não chegou a amputar. Mas vamos refletir, vários erros aconteceram. Quando a gente pulsiona o acesso, primeiro, o local que você vai funcionar. Geralmente, optar, né, a gente sempre dá a opção do dorso, parte ventral do braço, antebraço, ali. Ah, posso funcionar em membros inferiores? Geralmente perguntam muito isso, né? O risco de tromboembolia, pessoal, em adultos, é alto. Então, crianças menores de 2 anos de idade ainda dá, né? A literatura permite. O adulto já é mais complicado, tá? Proibido não é, mas não é recomendado. Então, eu sempre vou avaliar o local. Avaliei. Aquele acesso que eu avaliei, ele segura aí um dispositivo 20, 16, não, ele segura um 24, então, menorzinho o calibre. Preciso infundir aqui um soro fisiológico, não é rápido, é só reposição, em 2 horas dá tranquilo. Faça isso. Porque a partir do momento que você vai com muita sede ao pote e, mas olha, mesmo que o paciente tenha uma visualização ótima, você precisa exagerar no calibre do dispositivo, se o que ele precisa infundir com um dispositivo, quanto menor o número, né, maior o número, menor o calibre. Então, se você colocar em um 16, um 14, dependendo aí da marca, ou um 20, ou um 22, vai atender o 22, opta pelo 22, tá? No famoso gel que a gente tem, dependendo da marca, é isso, tá? Que a gente até conhece pela cor, né? O 22 é o azulzinho, o 24 é o amarelinho, enfim. Já começa pela escolha. Porque a chance de você transfixar é menor, ok?